Essa foi uma campanha desafiadora, uma das mais difíceis dos últimos anos. Foram 14 rodadas de negociação, 2 meses e meio reivindicando na mesa com os banqueiros. Você pode dizer os motivos dessa dificuldade? Como a nossa pauta foi recebida? Quais as reações e o posicionamento dos banqueiros? Olha, foi realmente uma das campanhas mais difíceis dos últimos anos. Eu creio que se deve à conjuntura que a gente está inserido, principalmente por conta da reforma trabalhista que precarizou várias categorias, abriu espaço para terceirização irrestrita no nosso setor, para uma série de desregulamentações dentro do sistema financeiro. Então veio uma série de novos agentes como fintechs, como as cooperativas e juntado isso, a questão da ultratividade, que é uma questão que a reforma trabalhista tirou, né? Garantia de que a gente continuasse negociando nosso acordo até chegar um termo e ter todas as cláusulas garantidas. Juntando com a questão da competitividade dos bancos, que estão brigando para ter mais rentabilidade, reduzindo o custo. Juntou todo esse cenário, mais a digitalização do trabalho, mais o fato de a gente estar vivendo um momento de que tem menos agências, menos locais físicos e mais locais virtuais. Todo esse contexto trouxe uma dificuldade muito grande para a gente fazer a negociação, e isso era usado o tempo todo para pressionar os trabalhadores na mesa de negociação para ceder, desmontar nossa convenção, para fatiar nossa convenção, para desmobilizar as mesas únicas. Então foi muito difícil, porque como os bancos avançaram muito, eles foram um dos que apoiaram a reforma trabalhista, né? Eles o tempo todo nos ameaçavam de que, primeiro, a gente tem um prazo para concluir o acordo, né? Que era dia 30. Segundo, eles comparavam muito a nossa categoria com outras categorias que foram precarizadas por eles próprios. E, no final, aquela tensão de quanto seria a nossa mobilização, se a gente conseguiria fazer uma mobilização forte ou não, com tantas mudanças na nossa forma de organização depois da pandemia. Então foi muito difícil equacionar tudo isso e a gente ter saído com a convenção intacta e ainda com mais direitos foi uma vitória extraordinária, né? Além do aditivo do BB e da Caixa, que também tem vários pontos positivos, né? E tem várias coisas importantes para a gente discutir no futuro. Questão de saúde de caixa, equacionamento da FUNCEF. E aí como foi resolvido o problema no Banco do Brasil em relação às caixas, né? Então tem muitas coisas positivas nessa campanha, a gente saiu muito bem, apesar da dificuldade, foi muito difícil. Na verdade, CCT e a mesa única envolvendo bancos públicos e privados, né? Exato. Sempre bom. Sim, sim, porque eu acho que esse é o maior ganho, é o maior bem da nossa categoria, né? A gente ter a mesa única, né? A gente ter conseguido uma negociação unificada, bancos públicos e privados, é a maior negociação de empresas diferentes do Brasil, né? A gente tem algumas empresas que são nacionais, fazem uma negociação única, mas a gente tem uma negociação que se junta o setor público, privado, vários estados, várias realidades, numa mesa só. E no nosso caso, a gente teve muita pressão do Santander, que usou muita força e muita agressividade, foi muito violento na contenção do movimento. Então, assim, foi bem complicado, foi muito complicado. Mas eu acho que a categoria saiu muito bem, porque por mais que a gente tivesse uma série de entraves para a nossa mobilização, a gente fez atos muito importantes. A própria mobilização lá no Santander, que foi histórica, aí, porque novamente o Santander mostrando a hostilidade, a agressividade, o desrespeito, né, com os trabalhadores, mostra que a gente tem muita resistência. E o ato a ofensiva do Santander, por exemplo, depois reverteu a favor da gente, porque a gente estava ali reivindicando pelo que é justo, né? Você criar empresas, CNPJs diferentes na mesma empresa só para você burlar o direito dos trabalhadores, então ficou muito ruim para ele também, né? Então, desse ponto de vista, foi muito importante. A nossa resistência foi muito boa nas atividades, nas paralisações parciais. A gente fazia muita movimentação numa rede social que depois deixou de existir, já mudamos para outra. Então a nossa versatilidade, nossa capacidade de inovar é muito grande, é muito importante.